conferencista de hoje, eu queria dar alguns avisos para vocês. Na próxima quarta-feira, dia 24 de outubro, vai fazer 30 anos da primeira reunião do Conselho do Departamento de Física e Matemática. Então é um aniversário do Departamento de Física e Matemática. 30 anos. Nós vamos fazer uma pequena comemoração, e essa comemoração vai ser uma série de alguns eventos que vão durar a tarde da próxima quarta-feira. Nós vamos ter, a partir das 2 horas, uma mesa redonda, onde vão estar alguns dos membros do departamento, inclusive, que estavam no início, em particular, eu acho que o professor Moisés Nussensweig também vai estar nessa mesa. Depois nós vamos ter algumas apresentações, entre as 4 e as 5h30, umas apresentações sobre o que tem sido feito e o que se pretende fazer no departamento. E, finalmente, às 6 horas, nós vamos ter um convite à física especial, comemorativo dos 30 anos do departamento, e o conferencista vai ser, então, o fundador do departamento, o professor Moisés Nussensweig, que vai falar sobre tunelamento de luz. Então, esse é o programa da próxima quarta-feira, uma quarta-feira um pouco especial por causa disso. Um outro anúncio especial é que vocês devem ter visto que o Prêmio Nobel de Física este ano foi dado basicamente a propósito de um trabalho cujo primeiro autor, embora não seja o autor que ganhou o Prêmio Nobel, é um brasileiro, tá certo? E ele vem aqui nos falar sobre esse trabalho, sobre o Prêmio Nobel de Física desse ano. O nome dele é Mário Norberto Baibich. Então ele vem falar sobre o Prêmio Nobel de Física desse ano no dia 7 de novembro, que é o próximo. Muito bem. Esses são os anúncios de hoje. Então, em seguida, eu queria apresentar mais uma vez para vocês, vocês devem conhecer ele já, inclusive, talvez de cursos de pós-graduação, de graduação. Eu encontrava, agora nesse semestre não mais. No semestre passado eu sempre ia dar aula e encontrava o quadro negro dele de mecânica quântica. Esse ano, agora não sei. Paulo Nussensweig é um dos nossos físicos experimentais que faz física experimental de primeira linha com óptica, e ele vai nos falar sobre nessa série de colóquios sobre experiências, veja o título curioso: Investigações acerca da natureza da luz, trazendo à luz as respostas da natureza. Então, professor Paulo. Obrigado. Bem, obrigado. Não é costumeiro começar a falar do convite, agradecendo o convite, porque tipicamente nós estamos aqui para fazer uma tarefa que nos é atribuída, e não é diferente dessa vez. Eu estou para fazer uma tarefa que me foi atribuída, mas eu coloquei certas condições dessa vez. Eu disse que algumas coisas que eu queria falar, eu disse, olha, eu aceito, mas desde que eu possa falar sobre um determinado tópico, experiências muito recentes que foram publicadas esse ano. Então eu espero conseguir chegar lá e contar um pouquinho para vocês sobre essas coisas muito recentes. Óbvio que é um prazer falar desse assunto aqui, é um assunto muito bonito e um assunto que eu não me canso de estudar. E a ideia desse título é simplesmente dizer, bom, o tópico principal, o tema desse ano do convite à física são grandes experimentos na história da física, e certamente uma questão que nos ocupou muito é justamente a luz, a natureza da luz, e há grandes experimentos muito importantes acerca da natureza da luz. Então, realmente trazer à luz as respostas da natureza, e o jogo de palavras aqui e no resumo que vocês viram, ele também se presta a mostrar um pouco a importância que nós damos à luz. Então, várias palavras que nós usamos, a nossa visão, tornar mais claro, elucidar, tudo isso são palavras derivadas de luz, ressaltando um pouco a importância que a gente dá ao assunto. Eu também entendo que
Eu estou aqui um pouco para servir de aperitivo para a semana que vem. Eu espero, então, entusiasmá-los e deixá-los, né, com um apetite maior. Muito bem. O nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Eu vou começar convencendo vocês como que experiências nos levaram a abandonar o conceito corpuscular da luz em favor de um conceito ondulatório. Então eu vou apresentar rudimentos da teoria corpuscular, rudimentos da teoria ondulatória e experimentos demonstrando a teoria ondulatória, em particular experimentos realizados por Young e Aragon. Também vou apresentar um experimento importante nisso, que é o experimento de Fizeau. Em seguida eu vou falar um pouquinho, bom, se é onda, que tipo de onda? Eu vou falar um pouco do trabalho de Maxwell e do experimento de Hertz. Bom, depois que eu tiver convencido vocês de que luz é uma onda, eu vou tentar convencer vocês de que luz é uma partícula. Então, como é que a gente volta a esse conceito de partícula, o efeito fotoelétrico, o efeito Compton, caráter corpuscular no domínio óptico, e finalmente eu vou querer falar para vocês um pouco sobre experimentos muito recentes, que foram publicados esse ano, saltos quânticos, observação do nascimento e a morte de um fóton, medidas repetidas de N fótons. Então, como vocês podem ver, né, a gente tem uma longa jornada pela frente. Vamos começar fazendo algumas observações. Embora a jornada vá ser longa, obviamente a minha apresentação será incompleta. Eu vou apresentar experimentos que eu selecionei, e esses experimentos evidentemente não esgotam o assunto. Diversos experimentos importantes não vão ser descritos. O assunto é delicado, como sabemos hoje, luz não é nem composta de partículas clássicas, nem é uma onda clássica. Fica a pergunta, qual a natureza da luz? Grimaldi, que observou a difração, disse essa frase, não conhecemos a natureza da luz, usar belas palavras sem significado é uma impostura. Para ressaltar talvez a dificuldade, né, do assunto, eu gostaria de colocar uma coluna que saiu na Pensata, na Folha Online, na semana passada, sofreu uma lambança, o Schwartzman, que é editorialista da Folha, se referindo à questão do troca-troca partidário e a decisão do Supremo de que o mandato é do partido. Então ele escreve que o troca-troca partidário chegou às raias do absurdo é uma verdade auto-evidente. A questão é delicada. Embora eu esteja convencido de que as frequentes trocas de legenda em alguma medida corrompem a vontade da população expressa nas urnas, teria dúvida antes de estabelecer peremptoriamente que o mandato é do partido. Receio que no Brasil essa questão seja bem mais complexa, e muito lembrando as ambiguidades e sutilezas do comportamento onda-partícula da luz. Muito bem. Então vamos aos rudimentos da teoria corpuscular. Luz se propaga em linha reta. Né? Então a gente conhece a propagação retilínea, os raios de luz, né? A ótica geométrica, que é um comportamento típico de partículas. Ondas, por outro lado, se propagam ao redor de obstáculos, elas sofrem difração, o que não era observado para a luz. Então, era natural, né, dadas as propriedades de reflexão e de refração, imaginar que se tratava de um fenômeno associado a partículas. No caso da refração, tem um pequeno detalhe que a gente espera, no processo de uma colisão, essencialmente de uma partícula numa interface, a gente espera, como no caso da reflexão, que a componente normal à superfície do momento linear não seja conservada. Mas a gente espera que a componente ao longo da superfície seja conservada. Ou seja, a componente paralela do momento linear deve ser conservada. No caso da refração, isso implica que essa componente aqui deveria ser conservada. Se essa componente é conservada, como esse ângulo era observado como sendo menor quando havia refração, por exemplo, de ar para vidro ou de ar para água, isso significa que a velocidade nesse meio deveria ser superior à velocidade nesse meio aqui. Okay? Essa é uma conclusão da teoria corpuscular. Muito bem. Bom, como vocês sabem, Newton foi considerado um defensor da teoria corpuscular. Ele publicou um tratado dele sobre a luz, Optics, em 1704. E, na verdade, ele era ambíguo, porque ele conhecia muito bem efeitos de difração e interferência, como os anéis de Newton que vocês veem aqui. Ele tinha medidas muito precisas do comprimento de onda associado a isso. E ele sabia também da dificuldade de você explicar se é uma teoria corpuscular, por que às vezes a partícula atravessa de um meio para o outro e às vezes ela é refletida. Ele explicava isso com base no que ele chamou de acessos de fácil reflexão ou acessos de fácil refração. No entanto, prestaram muito mais atenção na ênfase sobre a teoria corpuscular e a teoria corpuscular, tendo em vista que era Newton,
o seu defensor, prevaleceu ao longo de todo o século XVIII. Muito bem. Antes mesmo disso, no século XVII, Huygens tinha proposto uma teoria ondulatória para a luz. A teoria de Huygens era que você tinha várias frentes de onda, como a gente tem com ondas na superfície da água, e a propagação, para uma frente de onda plana, a propagação justamente estava associada a essas frentes de onda, passando daqui para cá. Cada ponto dessa frente de onda seria uma fonte de ondas secundárias, dando essas ondas que vocês estão vendo aqui. Okay? Propagação a partir de um ponto, então, seriam frentes de ondas sucessivas se propagando. Cada ponto vai ser uma frente de onda, uma fonte de ondas secundárias, vão dar origem a outras frentes de ondas, explicando a propagação. Mas como é que isso explica a propagação retilínea? Bom, se você tiver uma fonte e uma abertura, você tem uma concentração muito maior de frentes de onda na região que é aberta, e na região de sombra você tem uma concentração muito menor, então o efeito é muito fraco para ser visto. Isso explica a sombra geométrica. Muito bem. Grimaldi, por outro lado, descobriu que na borda da região de sombra, ou seja, nessa região aqui, havia efeitos de penetração na região de sombra e difração, ainda no século XVII. Bom, experimentos decisivos em favor da teoria ondulatória. Talvez o experimento mais conhecido seja o experimento realizado por Thomas Young, chamado experimento de fenda dupla, que foi realizado entre 1801 e 1804, não tem uma data muito precisa para a realização desse experimento, sendo que provavelmente a primeira maneira como ele realizou esse experimento está esquematizada aqui. Ele tinha um anteparo escuro, numa janela, ele fez um pequeno furo no anteparo para permitir passagem de luz solar, colocou uma folha muito fina no meio do feixe, que era transmitido, e em seguida observou a uma certa distância o que acontecia. E ele observou franjas claras e franjas escuras, indicando a interferência. Ele depois fez essa experiência, novamente com uma colimação, um pequeno furo no anteparo, luz solar impedindo, a luz solar difrata, em seguida 2 pequenos furos no anteparo e a uma certa distância a observação numa tela do padrão de interferência. Isso é exemplificado aqui também, uma fonte de luz que incide sobre o anteparo com as 2 fendas e em seguida as franjas de interferência que aparecem. Hoje em dia, com o uso de lasers, é muito simples observar isso. Um pequeno slide com um padrão de fenda dupla projetado, a gente pode simplesmente olhar o padrão. Se eu conseguir firmar aqui, vocês estão vendo, não precisa apagar não. Só eu achar que... Eu até preciso que não apague. Bom, me ajuda a achar. Se vocês olharem, vocês devem estar vendo um padrão com franjas claras e escuras que corresponde às franjas de interferência de fenda dupla. Ok? E vocês veem outras manchas secundárias que estão associadas à difração por cada uma das fendas. Bom, Young publicou os resultados dele, na verdade ele comunicou os resultados dele à Royal Society em 2 aulas, as Daytime Lectures, em 1801 e 1802, e em seguida ele escreveu um tratado, um curso de aulas sobre filosofia natural e artes mecânicas por Thomas Young, Medical Doctor, médico. Isso foi publicado em 1807, a versão que vocês estão vendo aqui é uma edição de 1845 e é possível baixar na internet pelo Google Books. Tem acho que 30 megabytes. Bom, nesse tratado tem várias figuras das experiências que ele realizou e, em particular, texto associado a isso. Então, de forma que efeitos de 2 porções de luz possam ser combinados, elas devem ser derivadas da mesma fonte. Devem chegar no mesmo ponto por caminhos diferentes, em direções que não desviem muito umas das outras. O caso mais simples parece ser quando um feixe de luz homogênea incide sobre uma tela em que há 2 pequenos orifícios ou fendas que podem ser consideradas centros de divergência.
então a luz é dilatada em todas as direções. Nesse caso, os dois feixes novos que acabavam de ser formados são observados numa superfície de forma que a luz é dividida em faixas escuras e faixas claras, sendo que não está escrito aqui, mas ele escreve em outro lugar, que a faixa central é sempre uma faixa clara. E isso é uma figura desse livro de Young mostrando, né, luz incidindo, no anteparo, um bloqueio aqui, então duas fendas e um padrão de franjas claras e escuras que se formam. Então isso aí foi publicado em 1807. E essa é a figura original. Bom, por que o experimento de Young e a teoria de interferência dele não encerraram o debate? Tem várias especulações, alguns acreditam ao fato de que ele estava indo contra Newton e que era uma heresia, um inglês ir contra Newton, então não quiseram nem saber o que ele estava dizendo. Outros dizem que associado a isso teve um cientista inglês que atacou muito fortemente o trabalho de Young. O fato de que Young, ao escrever, não era extremamente claro e, portanto, muita gente não teria entendido o que ele queria dizer. Mas historiadores mais modernos, mais recentemente, dizem que Young não tinha, na época, nenhuma explicação para o fenômeno de polarização da luz. Por que as partículas do éter dele vibrariam mais num plano do que em outro? E teóricos, né, favoráveis, partidários da teoria corpuscular, lidavam com franjas de difração desde que Grimaldi tinha descoberto no século XVII. Havia várias explicações em termos de aplicação, repulsão de corpúsculos quando eles passavam por corpos materiais. Isso é tirado desse artigo aqui de 2002. Bom, então, a experiência de Young não encerrou o debate. E nós chegamos a Augustin Jean Fresnel, que viveu nessa época. Em 1819, ele apresentou uma teoria ondulatória da luz em que ele explicava a polarização, considerando a luz uma onda transversa. E ele apresentou a teoria dele para concorrer a um prêmio que tinha sido oferecido pela Academia Francesa de Ciências a quem conseguisse explicar a difração. Então, no modelo dele, né, que depois foi conhecido como a teoria de Wiley-Fresnel, ele considera a luz, por exemplo, uma onda plana incidindo sobre um anteparo, próximo a uma beirada, e, portanto, né, se forma a região de sombra geométrica aqui, né, a concentração das frentes de onda. No entanto, nessa região aqui, há frentes de onda, né, que se juntam a pontos onde há junção de diferentes frentes de onda. Esses pontos corresponderiam a regiões onde haveria interferência, essa interferência pode ser destrutiva, né, o que seria uma indicação das manchas, né, claras e escuras de difração observada. Bom, no comitê que julgava, né, esse prêmio, havia Simeon de Poisson. E Poisson era um defensor da teoria corpuscular, assim como a maioria dos membros do comitê eram defensores da teoria corpuscular. Então, usando a teoria de Fresnel, ele calculou integrais da teoria de Fresnel e mostrou que tinha um resultado esdrúxulo previsto. Se um disco circular fosse iluminado, bem no centro da região de sombra, apareceria uma mancha brilhante. A luz no centro dessa região de sombra corresponderia à mesma luz, a mesma intensidade que existiria caso, né, o disco não existisse. Okay? Então, obviamente, uma coisa absurda, né? Você imaginar que você ilumina um objeto completamente opaco, circular, com um feixe de luz, e no centro da região de sombra aparece um ponto brilhante, como se o disco tivesse furado. Né? Então, ele usou esse argumento para desqualificar o trabalho de Fresnel. Porém, no mesmo comitê, havia outro membro, Arago, que era matemático, físico, astrônomo e político, ele foi, inclusive, primeiro-ministro da França, e ele fez a experiência. Certo? Ele fez a experiência. Então, ao invés de especular, né, ele simplesmente foi lá e fez a experiência. Eu vou tentar mostrar para vocês, é claro que as condições em que Arago fez a experiência não são as mesmas que aqui, mas eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente faria essa experiência. Então, o que a gente quer observar? Luz, uma fonte de luz, então, por exemplo, um feixe colimado por uma lente, que vai incidir sobre um objeto, um anteparo opaco, e a gente vai observar o que acontece aqui. Bom, é óbvio que nessa região
a gente vai ter uma sombra que deve corresponder, né, à sombra de um anteparo circular. Okay? A gente vai fazer isso com material moderno. Então, o que vocês podem ver aqui é exatamente essa montagem aqui, que foi montada no laboratório por um dos nossos estudantes de iniciação científica, o Lucas Rossi. Então, vocês devem agradecer a ele a oportunidade de observar isso. E, basicamente, o que a gente tem é um conjunto de lentes para colimar o feixe que sai do laser. Isso aqui é um isolador óptico para impedir retorno sobre o laser, uma outra lente. E bem aqui tem uma esferinha que vocês podem ver aqui, ela está presa magneticamente numa hastezinha. Okay? Então o que a gente vai tentar ver é exatamente o efeito, né, que acontece quando a gente incide com luz sobre esse objeto circular. Eu gostaria que apagasse a luz, porque a gente vai observar isso naquela tela. Se vocês olharem, vocês conseguem ver bem no centro da região de sombra um pequeno ponto iluminado. Então, isso quer dizer que a hipótese absurda, né, de Canelli, quando a gente olha, ela é confirmada. Eu juro para vocês que isso é uma esfera metálica, maciça, okay? Não tem nenhum furo no meio. Eu não sei se quem está no fundo está conseguindo enxergar o ponto que aparece aqui. Eu estou usando outra cor para vocês não acharem que esse não é simples, né? Tem um ponto verde bem no centro. Bem brilhante. Okay? Então eu estou explicitamente usando outra cor para indicar esse ponto. Quem está aqui bem pertinho consegue ainda ver bem na borda da esfera regiões claras e escuras correspondendo justamente à difração de Grimaldi. A explicação para esse efeito é muito simples, na verdade. Né? Se vocês pensarem que vocês têm ondas, frentes de onda incidindo, né, sobre a esfera, elas incidem sobre a periferia da esfera e justamente aqui no centro convergem todas as ondas que vêm, né, de todos os pontos na periferia da esfera e que chegam com a mesma fase. Portanto, interferem construtivamente. Okay? E a gente consegue, então, observar aquilo que foi observado por Arago, embora, no caso dele, né, esse aparato que está aqui é razoavelmente simples, gente? Não é um aparato muito complicado, certo? Lentes, etc. A única coisa é que, para você conseguir observar isso no auditório, a gente precisa desse laser, e aí o laser não é tão simples. Esse é um laser que custa uma bagatela de 45 kg. Pode acender ele. Obrigado. Bom, mas pelo menos ele permite observar o efeito, né, aqui no auditório. Muito bem. É desnecessário dizer, né, a mancha foi observada e, paradoxalmente, ela ficou conhecida como a mancha de Poisson, que era quem justamente objetou e disse que era absurdo que isso acontecesse. Ela ganhou o prêmio da Academia e a teoria ondulatória obteve com isso um grande triunfo, em 1819. Bom, talvez restasse ainda, né, uma pequena questão que deveria ser esclarecida, que era a questão da velocidade de propagação da luz. Havia algumas medidas da velocidade de propagação da luz, usando luz vindo de estrelas e, enfim, desvios de arco, coisa do gênero. Não havia nenhuma medida feita na Terra até 1849. O primeiro a fazer isso foi Fizeau, que fez a medida em 1849, e o método que ele usou para fazer a medida é um método razoavelmente simples. É claro que aqui está esquematizado, a fonte de luz não era uma fonte, não era uma lâmpada elétrica que só foi inventada bem mais tarde. Ele tinha uma fonte de luz, que no caso era a luz solar, que incidia sobre um semi-espelho. Incidia, uma parte da luz passava, percorria uma distância grande, acho que 8 quilômetros na experiência dele, para um espelho, era refletida de volta e era observada aqui. Mas aqui ele tinha uma roda dentada que ele colocava em rotação. Então, o conhecimento, né, do espaçamento entre esses dentes da roda e da velocidade de rotação permitia saber que luz que passasse, né, num caminho por um dos dentes e que retornasse
Não? Isso deveria levar um tempo muito bem estabelecido, conhecendo a distância, isso daria a velocidade da luz. Okay? Então, esse foi o método de Fizeau, depois ele foi aperfeiçoado por Foucault. Essa roda dentada, a gente tem várias dessas rodas no laboratório, as pessoas chamam de choker, né, que ela corta o feixe de luz, ou as pessoas chamam também de roda de Fizeau. Bom, ele não apenas, isso aqui são fotografias do aparato dele, as lunetas utilizadas, as rodas dentadas, e como vocês podem ver, né, os experimentos na época não tinham nenhum motor, então era na manivela mesmo. Além de fazer isso, ele mediu a velocidade de propagação na água. E ele obteve, para a velocidade de propagação na água, um valor menor do que a velocidade de propagação no ar. Com isso, a teoria particular era definitivamente sepultada. Essa experiência que está esquematizada aqui é ainda um pouco mais sutil do que simplesmente a medida da velocidade de propagação na água. Ela é uma experiência em que a água é colocada em movimento, em um fluxo de água. E o objetivo dessa experiência era detectar movimento em relação ao éter, detectar movimento em relação ao meio, né, que depois foi feito com muito mais precisão usando o interferômetro de Michelson, né, e aí vocês conhecem a história da relatividade. Uma observação é um trecho de um artigo do Fizeau de 1852, em que ele diz, bom, teria que fazer modificações consideráveis no aparelho. Tais modificações atrasariam muito o final desse trabalho até uma época do ano em que as experiências que exigem um emprego de luz solar se tornam praticamente inviáveis. Okay? Então, essa era uma época realmente em que um país como o Brasil tinha uma enorme oportunidade. Vocês imaginam, né? Young, Fizeau, fazer experiências dependendo de luz solar em Londres. Imagina. E no Brasil, todo esse sol, né? Bom, mesmo com as dificuldades, eles fizeram as experiências lá. Muito bem. A natureza dessas ondas. Já que são ondas, de que natureza elas são? Bom, toda uma série de avanços ao longo do século XIX levou à grande síntese de Maxwell, né? Levou à grande síntese de Maxwell, que derivou as equações do eletromagnetismo e fez-se a luz. Por que fez-se a luz? Porque ele se tocou dessas equações, você deriva uma equação de ondas e a velocidade de propagação dessas ondas é exatamente a velocidade de propagação da luz do vácuo, que tinha sido medida anteriormente com grande precisão por Fizeau e Foucault. Então, né, quando se chega a um resultado desse tipo, dificilmente isso é uma coincidência. E Maxwell inferiu que as ondas, né, previstas para esses campos elétrico e magnético, essas ondas nada mais eram do que luz. Bom, não demorou muito tempo, isso aqui em 1870, não demorou muito tempo para que Heinrich Hertz, em 1887, comprovasse experimentalmente a teoria de Maxwell, produzindo e detectando as tais ondas eletromagnéticas. Quando ele fez isso, ele descobriu o efeito fotoelétrico. Mas antes de gente falar do efeito fotoelétrico, o que era a experiência de Hertz? Ele fazia saltar uma faísca entre dois eletrodos, e ao saltar a faísca, você tem uma aceleração muito grande de cargas, portanto, emissão de ondas eletromagnéticas. E ele tinha, então, um aparato, né, com um centelhador para gerar as faíscas e uma antena para captar, né, do outro lado e, em seguida, observar o efeito. O efeito fotoelétrico ele observou porque ele percebeu que era muito mais fácil fazer saltar as faíscas aqui se ele iluminava o aparato com luz predominantemente ultravioleta. Bom, a gente tem uma maneira simples de ilustrar esse efeito, e isso a gente deve, no caso aqui, agradecer ao Paulo Furukawa. A gente pode usar um dispositivo muito simples, então, uma pilha junto com uma espira, ok? Isso aqui é um motorzinho elétrico, essencialmente. Então, se a gente colocar esse motorzinho elétrico em rotação, se ele quiser rodar, o fio aqui, ele é desencapado de cada um dos lados, né? Tem um lado que é desencapado, de forma que se estabelece contato intermitente.
E com o rádio, o barulho que vocês estavam ouvindo intermitente, esse barulho intermitente que vocês estão ouvindo corresponde à emissão das ondas eletromagnéticas que são captadas pelo rádio. Essa é uma versão, uma ilustração da experiência de Hertz, né, com, vamos dizer, relativamente baixa tecnologia, né, emitindo ondas por esse efeito, né, de uma centelha que em seguida é detectada por uma antena. É claro que o tempo todo eu estou usando, né, o efeito, estou realizando o experimento de Hertz, cada vez que eu uso o meu controle remoto para passar uma transparência. Né? Da mesma maneira, são emitidas ondas eletromagnéticas que são detectadas no computador e vocês observam a passagem das transparências. Muito bem. Como eu disse, ele observou que a descarga de detecção aparecia com mais dificuldade quando os eletrodos não estavam expostos à luz. Luz ultravioleta era capaz de injetar elétrons na superfície metálica. Esses elétrons contribuíam para ionizar o ar e facilitar a descarga. Investigações posteriores do efeito, principalmente devido à Lena, revelaram várias categorias que não podiam ser explicadas classicamente. Então, paradoxalmente, na experiência em que não apenas nós constatamos, né, de maneira cabal a natureza ondulatória da luz, mas com que tipo de onda a gente está lidando, nessa experiência que pode ser considerada o apogeu da física clássica, foi observado um efeito que não podia ser explicado pela física clássica. Okay? Eu posso também mencionar, e eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, que outro efeito relativo à luz não era conhecido, não era bem entendido na época, que era o espectro de cores da luz emitida por uma fonte em alta temperatura, o corpo negro. Esse problema do espectro de radiação emitida por um corpo negro foi que levou Planck a formular a hipótese desesperada dele dos quanta de energia e deu o surgimento da teoria quântica. Muito bem. Então, como é que é uma experiência típica de efeito fotoelétrico? A gente tipicamente tem uma superfície metálica que vai ser emissora, luz incidente, elétrons que vão ser emitidos, e a gente pode aplicar uma tensão para governar, né, se esses elétrons vão ser acelerados para essa placa ou não. A gente pode colocar uma tensão contrária para ver qual é a máxima energia que esses elétrons têm ao serem ejetados dessa placa aqui. Então, investigações desse tipo foram feitas e ninguém entendia direito os resultados. Até que em 1905, Einstein propôs um retorno à teoria corpuscular, um ponto de vista heurístico sobre a produção e transformação da luz. Ele propôs uma teoria, na verdade ele estava tratando, né, do problema de Planck e observar novamente a derivação da fórmula de Planck para a radiação de corpo negro, com base em argumentos de termodinâmica, e no mesmo artigo em que ele deriva a hipótese de que seria um gás de partículas, ele diz que se fosse um gás de partículas, então isso explicaria o efeito fotoelétrico. Radiação consistiria, na radiação de frequência MI, consiste de quanta de energia é igual a HI. E segundo Einstein, a ideia mais simples é que um quantum de luz transfere toda a sua energia a um único elétron. Vamos supor que é isso que acontece. Durante toda a sua vida, Einstein se referiu aos quanta de luz como quanta de luz. O nome fóton, que é familiar, foi introduzido por um químico, Lewis, num artigo na Nature, em 1926, cujo título é Sobre a Conservação dos Fótons. E a gente sabe hoje que fótons não se conservam. A gente queria que destrói o fóton na vontade. Bom, então essa é a equação do efeito fotoelétrico. Alguém tinha que se dedicar a observá-la. Millikan passou vários anos fazendo isso, e em 2 artigos ele escreveu a respeito disso. Então, num artigo em que ele tinha uma medida da constante de Planck, aqui está a equação do efeito fotoelétrico, ele diz: essa equação não pode ser algo que tenha uma base teórica satisfatória. Se é uma equação correta, ela certamente vai ter um papel menos importante no desenvolvimento futuro do que as equações de Maxwell. Num outro artigo, do mesmo ano, 1916, ele escreve: Einstein fez a primeira acoplamento desses efeitos fotoelétricos com qualquer forma de teoria quântica, trazendo a hipótese ousada
para não dizer completamente irresponsável, de um corpúsculo de luz eletromagnética. A hipótese é obviamente irresponsável, porque afinal ela empalidece frente aos fatos muito bem estabelecidos de interferência. Então isso é o que Millikan pensava. No entanto, os dados dele apresentavam um acordo perfeito com a equação de Einstein. Bom, vamos voltar um pouquinho, porque eu achei que vocês deveriam me fazer essa pergunta. Vamos voltar aos rudimentos da teoria corpuscular. Afinal, e o problema da velocidade da luz ser menor em meios com um índice de refração maior? Se eu estou pensando na refração de corpúsculos de luz, eu não teria o mesmo problema? Não, afinal, o momento nesse meio tem que ser maior do que o momento nesse meio. Então eu não teria que ter uma velocidade de propagação maior nesse meio do que nesse? Bom, e aí está talvez mais uma vez a beleza de toda essa arte, né, que teve que ser desenvolvida para tentar compatibilizar esses conceitos. Não, o momento de um fóton não depende da velocidade dele. O momento de um fóton é dado pela relação de De Broglie. T é a constante de Planck dividido pelo comprimento de onda. Então, se a gente considerar o que acontece na componente transversal, né, nos dois meios, ela é T seno de θ1 nesse meio, seno de θ2 nesse meio, o que é H sobre lambda N1, H sobre lambda N2, portanto H sobre lambda cancela, e a relação que a gente obtém é essa relação aqui, que vocês já devem conhecer muito bem, que é a lei de Snell. Então não há problema, efetivamente a velocidade de propagação da luz é menor nesse meio, e ainda assim o momento linear é maior. Muito bem. O efeito fotoelétrico não demonstra a existência de fótons. Tanto Einstein percebeu isso, que ele intitulou o trabalho dele um ponto de vista heurístico sobre a natureza da luz, e isso foi demonstrado em 1926 e 27 pelo físico austríaco Guido Beck, que vocês veem aqui, nesses dois artigos de alguma dificuldade de obter. Primeiro ele fala do efeito Compton, eu já vou descrever o efeito Compton, dizendo que o efeito Compton também não exigiria a quantização da luz, embora ele volte e reconheça que com experimentos posteriores isso já não era possível prescindir da quantização da luz, e nesse artigo sobre a teoria do efeito fotoelétrico. Guido Beck veio para a América do Sul em 1943, na época da guerra, e ele foi responsável pela criação de importantes escolas de física teórica, tanto na Argentina quanto no Brasil. Ele primeiro foi para a Argentina, e depois ele esteve no Brasil. Ele esteve na USP. Ele era radicado no CBPF, no Rio de Janeiro, mas ele passou um período como professor visitante na USP em 1954 1956, a convite de Mário Schember. Naquela época, ele pediu que Schember arrumasse para ele um estudante, então ele orientou a tese de doutorado de um jovem estudante aqui, esse jovem estudante que vocês veem aqui, e que vocês terão o prazer de ouvir na semana que vem. Nessa fotografia, que é de 1955, vocês também podem perceber o professor Ernesto Hamburger, a professora Erna Cibulska e um técnico do laboratório da Negraf na época, o professor Antônio. Eu assisti, uma nota um pouquinho pessoal, eu assisti uma vez um simpósio em homenagem ao professor Beck, no CBPF, em que um grande amigo dele, argentino, Jandiade, JJ Jandiade, comentou como é que Beck relatou o fato de que ele conseguiu um estudante na USP. Não, Jandiade tinha o apelido Bocha, então ele chegou para o Bocha e disse: Bocha, Bocha, arranjei um escravo inteligente. Talvez numa nota ainda mais pessoal, para dar a ideia da noção de que era um escravo para esse senhor, eu não me lembro que idade eu tinha quando eu descobri que ele não era meu avô de verdade. O efeito Compton. Em 1923, Compton estava estudando o espalhamento de raio-x por átomos de carbono e ele observou a geração de raio-x secundário cujo comprimento de onda era modificado. Ele explicou os resultados dele com base na teoria dos quantas de luz. Aqui está Compton justamente explicando a experiência e a expressão que descreve o que acontece com base nessa teoria. O efeito seria devido a colisões de fótons individuais com elétrons quase livres, e quase livres porque a energia da radiação incidente era muito maior do que a energia de ligação dos elétrons nos átomos. Bom, isso aqui é uma ilustração do efeito Compton. Então, aqui está a fonte de raio-x,
um alvo de carbono e você observa o espalhamento em diferentes ângulos, você observa que o espalhamento na direção frontal tem um único comprimento de onda, e em seguida você começa a observar um outro comprimento de onda, aqui em 90 graus aparece outro comprimento de onda. A visão, a interpretação de Compton para isso é que haveria um fóton incidente, um elétron em repouso, e a colisão entre as duas partículas daria um elétron de recuo e um fóton espalhado, sendo que, óbvio, uma parte da energia do fóton é levada por esse elétron de recuo. E isso aqui é a expressão, então, que descreve a variação de comprimento de onda em função do ângulo de espalhamento. Essa teoria foi encarada, a hipótese dele foi encarada com bastante ceticismo na época, houve uma grande discussão com um físico chamado Duane de Harvard, e foram inclusive propostas de explicações do efeito que não dependiam da existência de ponta de luz. Porém, subsequentemente, foi detectado o elétron de recuo, né, e a direção e energia do elétron de recuo, que era detectado em coincidência com o fóton de raio-x, descartou essas hipóteses. E com isso, Compton ganhou o prêmio Nobel em 1927 pelo efeito Compton. Bom, ok. Mas será que a gente precisa de uma teoria corpuscular para a luz na região visível? Se a gente parar para pensar, durante boa parte do século passado, a exceção do efeito Compton, que ocorre em altas energias, a esmagadora maioria dos experimentos realizados com luz podiam ser explicados com a teoria de Maxwell mais a quantização da matéria, ou seja, uma teoria semiclássica. Por exemplo, as diferenças de fotocontagem, que são baseadas no efeito fotoelétrico, como o efeito fotoelétrico pode ser explicado com a quantização da matéria, elas não demonstram a existência de fótons. Né? E elas são feitas tipicamente com dispositivos como fotounificadores, fotodiodos de avalanche, que as células, fotocélulas que tem elevadores, etc., são baseadas no efeito fotoelétrico. Bom, além dessa possibilidade de descrição semiclássica, tem outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que vai contra o que Lewis dizia. A medida dos fótons nesses sistemas é destrutiva. Um fóton incide, né, numa fotounificadora, por exemplo, que é esquematizada aqui, e ele arranca um elétron do metal por efeito fotoelétrico, mas ele é absorvido, ele é destruído no processo. Em seguida, esse elétron injetado vai gerando uma avalanche até que uma corrente macroscópica pode ser detectada, indicando que um fóton chegou. Bom, isso aqui é uma visão de um desses estudos com as diferentes seções, e aqui são fotodiodos modernos de avalanche que são usados em experiências com fótons individuais. Chama a atenção que a escala aqui está fortemente exagerada, né? Um fotodiodo desses é desse tamanho. É uma coisa bem pequenininha. Bom, um dos heróis da nossa história é justamente uma coisa prosaica, uma lâmina de vidro. Okay? Por quê? Porque quando a gente incide com luz numa lâmina de vidro, se a gente tiver uma onda, o que vai acontecer é que uma parte da luz é transmitida e uma parte da luz é refletida. Se a gente tiver uma partícula, bom, algumas partículas passam, outras são refletidas. Né? Então, a gente vê o quê? Um separador de feixes divide uma onda em duas partes, só que ele não pode dividir um fóton em duas partes. Cada fóton que chega aqui, ou ele vem para cá, ou ele vem para cá, mas não sai metade de um fóton para cá e metade de um fóton para lá. Então, houve um experimento realizado em 1977, um experimento crucial nisso, em que justamente você tem um único átomo excitado, então ele vai emitir um fóton se desexcitando, e o objetivo é detectar esse fóton e observar, com medidas de coincidência, que nunca vai se observar uma coincidência entre os dois detetores se um único fóton for emitido. Essa experiência está associada, o princípio disso está associado a esse trabalho muito importante de Henry John Twist, em 1956, porque o que está se observando aqui é uma correlação das intensidades, portanto é uma função de correlação de ordem mais alta. Henry John e Twist propuseram isso para detectar com menos sensibilidade a efeitos parasitas o diâmetro angular de estrelas. Então a teoria semiclássica diz o quê? Bom, coincidências podem ocorrer ao acaso. A teoria quântica diz que não. Se o fóton veio, ou ele foi para um lado, ou ele foi para o outro, nunca haverá coincidências. Bom, isso aqui é uma observação, é que toda essa parte, todo o efeito do Henry Brown Twist é uma coisa extremamente importante da teoria quântica da coerência, que foi desenvolvida principalmente por Glauber em 1963, e é a razão pela qual ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 2005. Além disso, isso é muito importante para a teoria do laser, quer dizer, o que permite distinguir o laser de uma fonte de luz comum.
Na época que o laser foi inventado, em 1961, Theodore Neyman, que aliás faleceu esse ano, em maio, ninguém sabia o que fazer com o laser. Era uma solução em busca de um problema. Era uma fonte de luz curiosa, mas ninguém sabia para que serviria o laser. Acho que eu não preciso gastar muito tempo aqui para convencer vocês da importância do laser na tecnologia moderna. Talvez valha a pena fazer um comentário que muitas vezes as nossas agências de fomento, governantes, né, eles querem aplicações rápidas, né, eles querem ciência que sirva imediatamente para alguma coisa. E isso muitas vezes mata a criatividade, que é absolutamente imprescindível na ciência. No caso do laser, a gente hoje tem várias aplicações, mas na época que ele surgiu era a solução em busca de um problema. Então, tem duas frases que são pertinentes citar. Não existe uma frase de Pasteur, não existe ciência aplicada, existe ciência e aplicações de ciência. E a outra frase é uma frase do professor Guido Beck, referente a essa visão curta, né, de financiadores da pesquisa, que é a seguinte: é como dizer, só quero leite, não preciso de vacas. O experimento que eu comentei, o experimento de Kimmel, da Janine Mandel, foi publicado em 1977, em que eles têm um feixe de átomos de sódio que é excitado, em seguida esses átomos vão emitir e eles vão observar estatística nessas coincidências. Ou seja, eles vão tentar olhar qual é a taxa com que eles observam coincidências, detectando no mesmo instante aqui e aqui. Okay? E o efeito que eles observaram é característico do que se chama luz subpoissoniana, é uma taxa de coincidências que é incompatível com a previsão semiclássica. É a primeira evidência direta de propagação livre de um fórmula. Eu devo alertar vocês que as 3 últimas transparências que eu usei aqui foram muito fortemente baseadas em transparências de um seminário que foi dado no Convite à Física 2 anos atrás, que o professor colocava. O conteúdo é muito, muito similar. Só para dizer que vocês vão encontrar isso em outros lugares. Muito bem. Como eu disse, a minha condição para poder falar hoje era que eu pudesse descrever um pouquinho coisas muito recentes, e que também a gente pode se perguntar hoje se servem para alguma coisa. É o seguinte: a gente viu que sempre que a gente mede um fóton, a gente destrói esse fóton. Será que a gente consegue medir repetidas vezes um único fóton? Ou seja, descobrir que tem um fóton e não ter destruído esse fóton no processo, fazer uma nova medida, descobrir de novo que tem um fóton, fazer a medida de novo e descobrir que tem um fóton. Será que é possível? Bom, a resposta é que sim. E isso é possível no contexto do sistema eletrodinâmica quântica em cavidades, em que você usa uma cavidade, par de espelhos, essencialmente, para aprisionar luz durante um longo tempo, e você vai olhar o que acontece com a luz mandando um feixe de átomos através dessa cavidade. Os átomos são tipicamente preparados em estados especiais usando laser, e em seguida eles são detectados. No caso das experiências que eu vou comentar com vocês, são feitas no micro-ondas. Esses átomos são átomos de Ripler, então eles são detectados por ionização em campo elétrico. Essa ionização permite saber qual é o estado atômico, etc. Ok. E é possível, com isso, estudar as interações entre a matéria e a radiação no nível mais fundamental possível. Um único átomo em que apenas 2 níveis de energia são relevantes, um único modo do campo, tipicamente um único fóton, ou eventualmente com talvez um pouco mais, um número restrito de fótons. Bom, como é que é a interação átomo-campo? A interação átomo-campo é como a interação entre uma antena e um campo elétrico. O átomo funciona como uma antena, ele tem um dipolo de transição, e esse dipolo, o que acontece com o dipolo no campo? Tem 2 cargas, uma positiva e uma negativa. Significa que a positiva sofre uma força para cá, a negativa para cá. Você tem um torque que tende a orientar o dipolo no campo. Isso dá uma energia de interação que está colocada aqui, menos D escalar E, ou seja, quando os dois são paralelos, a energia é mínima, então é para esse estado que o sistema vai ter. Bom, eu vou descrever uma experiência feita, 2 experiências, na realidade, feitas em Paris, em que vem uma ilustração um pouco mais artística do que eu mostrei, uma fonte de átomos, uma região em que eles são preparados em estados especiais, uma cavidade que contém um campo que a gente quer investigar, os detetores, pode ser um detetor só ou 2, e essas 2 regiões aqui servem simplesmente para poder medir variações no estado atômico. Bom,
Isso aqui é uma ilustração da experiência na época em que ela estava ainda sendo montada, uma fotografia tirada por um fotógrafo da Scientific American. Aqui vocês veem a região de preparação, uma região daquelas de investigação, a cavidade fica aqui e os detetores estão aqui. Isso aqui foi a base de um trabalho publicado em 1994. Eu estou falando disso para vocês, porque isso foi o trabalho da minha tese de doutorado. Bom, eu quero falar para vocês sobre coisas que saíram esse ano, com grandes avanços nessa experiência. Então, vocês viram a minha tese de 1994. As experiências que a gente está falando são de 2007. Esse é um projeto que vem de muito longo tempo. E ele é conduzido no grupo dirigido pelo professor Sérgio Rocha, junto com o professor Jean-Michel Raymond e com um membro muito importante, o Dr. Michel Moura. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: a gente tem um campo dentro da cavidade, e essa cavidade a gente pode considerar como uma caixa contendo um fóton, um espírito de discussões entre Einstein e Bohr no começo do século passado. O que vai acontecer é que o átomo vai funcionar essencialmente como um relógio. E vocês sabem que o relógio mais preciso que a gente tem hoje em dia é justamente o relógio atômico. Ele é baseado em quê? Ele é baseado numa frequência de transição entre dois níveis, né, do estado do átomo de Césio. Esses níveis têm uma frequência muito bem determinada, o inverso de uma frequência é uma medida de tempo. Então o átomo funciona essencialmente como um relógio. O que ocorre é que o avanço do ponteiro do relógio é diferente se a caixa está vazia do que se a caixa tem um fóton. De forma que, se a gente manda um átomo através da caixa, se o mecanismo do relógio foi afetado, é porque tinha um fóton. Se o mecanismo do relógio não foi afetado, não tinha nenhum fóton. Como é que a gente consegue entender isso? Eu tenho uma ilustração disso. Como eu disse, é um átomo com dois níveis apenas, e isso é essencialmente equivalente a um oscilador. O campo, a gente também pode mostrar que é equivalente a um oscilador. O sistema de pêndulos, vocês estão vendo aqui. Okay? Ocorre que esses dois pêndulos, não sei se vocês conseguem ver daí, eles têm essencialmente o mesmo comprimento, e entre eles eu coloquei um elástico que acopla os movimentos dos dois pêndulos. Vocês observam que quando os pêndulos têm o mesmo comprimento, o que acontece quando eu excito um dos pêndulos é que gradualmente esse pêndulo transfere a energia dele para o outro. Ele vai transferir toda a energia dele para o outro, e isso vai voltar para o primeiro. Okay? Isso descreve exatamente o que acontece com um átomo de dois níveis interagindo com um fóton dentro de uma cavidade, em que ele vai absorver o fóton mudando de nível. Então ele entregou a energia para o campo, depois de um tempo ele vai reabsorver esse fóton, então o campo devolve a energia para ele, e se eu deixasse o átomo indefinidamente, o campo vivesse indefinidamente, esse processo ocorreria indefinidamente. Bom, mas se eu faço isso, o átomo está absorvendo o fóton. Né? Então não é uma medida não destrutiva. Eu quero uma outra maneira de medir isso. Eu quero algo que me indique a presença do fóton sem absorver o fóton, que assim eu tenho uma medida não destrutiva. Bom, é possível fazer isso no mesmo tipo de sistema. Ao invés de eu usar dois pêndulos de mesmo comprimento, eu diminuo o comprimento de um dos pêndulos. Quando eu diminuo o comprimento de um dos pêndulos, e eu agora excito o sistema, pouca energia é transferida. Ok? No entanto, a frequência desse pêndulo que está oscilando é alterada pelo acoplamento com o outro. De forma que essa alteração de frequência, né, lembra, o meu átomo é um relógio? Então essa alteração de frequência, eventualmente, pode ser detectada. Né? Eu posso medir o quanto o mecanismo do meu relógio foi alterado fazendo isso. E é precisamente esse tipo de investigação que foi feito numa cavidade agora de altíssimo fator de qualidade. Aqui tem uma figura, uma fotografia da montagem, aqueles dois espelhos montados, o feixe atômico passa por aqui. Aqui vocês podem ver o trajeto dos átomos com o espelho aberto, tem várias cerâmicas piezoelétricas para garantir a sintonia da cavidade. O aparato inteiro fica no criostato, e isso tudo é colocado a temperatura de 0,07, 0,6, 0,7 Kelvin, para garantir que não haja fótons térmicos em profusão. Várias coisas. Isso aqui, por exemplo, foi eu que fiz. Muito bem. E as experiências? O que eles fizeram? Bom, embora a temperatura seja baixa, há possibilidade de fótons térmicos nessa montagem.
Então o que eles estão fazendo é que eles estão monitorando, né, a possibilidade de ter 0 ou 1 fóton apenas na cavidade, né, com esse reloginho que eu falei, e o que eles fazem é que eles esperam um tempo até que de repente eles têm o que se chama um salto quântico. Aqui um fóton térmico apareceu. Ele apareceu aqui, ele viveu um certo tempo, vocês notam que tem várias medidas sendo feitas nesse período, então o fóton é medido repetidas vezes dentro da cavidade, e em seguida, em algum momento, o fóton sumiu, morreu. Nasceu, né, viveu, morreu. O tempo de vida médio do campo na cavidade é da ordem de 120 milissegundos, e esse é um fóton que viveu extremamente, num tempo muito longo, meio segundo. Se você quiser, então, isso aqui é uma observação individual, você pode observar várias vezes e construir um histograma das probabilidades. Se você observar um número muito grande de vezes, esse histograma tende a essa curva aqui, que dá exatamente o decaimento exponencial do campo dentro da cavidade. Daqui você extrai o tempo de vida. Bom, se isso já não fosse suficiente, será que dá para fazer a mesma coisa para um número maior de fótons, generalizar isso para um número maior de fótons? A resposta é que sim. Né? Ao invés de usar o nosso relógio para detectar um fóton, a gente vai usar o relógio para detectar mais de um fóton. O ponto é que aquela alteração da frequência de movimento depende da intensidade do acoplamento. A intensidade do acoplamento depende, lembra? D escalar é. Então, se o campo elétrico cresce, o campo elétrico vai crescer, se o número de fótons cresce, né, a força do acoplamento cresce. Portanto, dependendo do número de fótons dentro da cavidade, né, a alteração no mecanismo do relógio vai ser maior. E o que eles fizeram foi mostrar que é possível medir, segundo diferentes orientações, tá, para reconstruir a informação de alteração do relógio para diferentes números de fótons dentro da cavidade. Notem, aqui o campo pode ter de 0 até 7 fótons. Ok? A probabilidade, com os campos que eles preparam, a probabilidade de ter mais do que 7 fótons é muito baixa, menor do que 3%. Tem uma observação, além disso, que como o nosso átomo é um átomo de 2 níveis, quando você detecta o átomo depois, você só obtém 1 bit de informação. Né? Ou ele estava no estado excitado, ou ele estava no estado desexcitado. Então você tem que mandar um número muito grande de átomos, variando a direção, se quiserem, que você vai estar tentando observar o que aconteceu com o ponteiro do relógio, e com isso você consegue reconstruir o campo. Então aqui tem exemplos de sequências de reconstrução, 2 sequências de reconstrução, com uma sequência grande de átomos, e o que vocês veem é que uma distribuição inicial que podia ter vários números de fótons diferentes, converge para uma distribuição com um único número de fótons, nesse caso 5, nesse caso aqui 7. Ok? Isso, se vocês olharem novamente, observarem a evolução do campo, vocês vão ver os mesmos saltos quânticos. Então aqui um salto de 5 para 4, e nesse caso específico vocês estão vendo não apenas o decaimento do campo, mas a emissão de um fóton térmico dentro da gravidade. Se você fizer a experiência muitas vezes e reconstruir, né, e anotar quantas vezes deu N igual a 0, N igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante, para o caso de um campo que é sempre preparado inicialmente no que se chama um estado coerente, é o estado mais próximo de um estado clássico, e que é tipicamente o estado emitido por um laser muito acima do linear, você vai encontrar uma distribuição de probabilidades de encontrar cada número de fótons, que está aqui, como vocês podem perceber, ela concorda muito bem com a curva teórica, é uma evidência do caráter corpuscular concordando com a curva teórica, e talvez, né, para sua vingança, né, a gente pode mencionar que esta curva aqui é uma distribuição de Poisson. Muito bem, comentários finais. Elucidamos a natureza da luz. Einstein disse: todos esses 50 anos, né, de pesquisa, de pensamento, não me trouxeram mais próximo de responder à pergunta: o que são os quantas de luz? Hoje em dia todos falam, Dick and Harry acha que sabe a resposta, mas ele está errado. O que são quantas de luz? Então eu acho que eu vou simplesmente me esconder no jogo de palavras, de novo, e dizer que são elementos da nossa visão atual acerca da natureza da luz. Obrigado.